Negócios inovadores. Organizações exponenciais. Olá, estudante, tudo bem? Nessa aula nós vamos conhecer as organizações exponenciais e as suas diferenciações das organizações lineares e as vantagens no ambiente de rápidas mudanças. O objetivo da aprendizagem é compreender o que é um ambiente exponencial que cria empresas com soluções mais rápidas e eficientes. Organização exponencial. O termo foi definido em 2014 por Ismail Malone e Van Gist. É diferenciação das organizações lineares. O propósito era trabalhar a expansão além das fronteiras organizacionais e descobrir o que essas organizações têm de diferente dos modelos considerados lineares ou empresas tradicionais do nosso cotidiano. Uma organização exponencial é aquela que trabalha uma alavancagem e acesso às pessoas, ativos e outras atividades para maximizar alguns atributos, como a flexibilidade. Essas organizações elas são mais dinâmicas no seu ambiente competitivo, então elas conseguem ser mais flexíveis nas suas atividades. Elas têm uma maior velocidade, tanto na obtenção de resultados quanto de mudanças de estratégia dentro da organização, uma maior agilidade para buscar novos negócios, para criar novos mercados, para a geração de novos produtos, e também elas trabalham com a aprendizagem. Por isso, elas conseguem trabalhar com melhores atributos, com melhores conhecimentos, porque elas aproveitam todos os resultados que são gerados na organização para que elas possam aprender e distribuir esses resultados e novos conhecimentos para a sua equipe. Uma organização exponencial é aquela considerada como crescendo acima da média das demais organizações, que são as chamadas lineares. Ela pode crescer até 10 vezes mais rápido do que outras empresas do seu setor, devido a esses atributos e outras características que fazem com que ela se destaque no mercado. Para isso, ela utiliza técnicas organizacionais que promovem a agilidade na sua equipe, o comportamento acelerado para que essa organização possa se destacar e trazer os resultados esperados para os seus acionistas, para os seus investidores. Essa organização exponencial, ela trabalha com tecnologias de informação, portanto, com a utilização de dados, de informações e por meio das tecnologias que são presentes na organização, ela consegue essa agilidade por trabalhar melhor com as informações e então traduzi-las em ações para a empresa. Ela tem uma maior agilidade por utilizar essas tecnologias e conseguir se destacar no mercado. Ela também é mais facilmente adaptável. Ela consegue moldar a sua estrutura, que normalmente pode ser trabalhada em rede com pessoas com expansão ou retração, conforme a participação dela no mercado, e assim ela consegue modificar os seus negócios com maior rapidez e agilidade. E ela trabalha novas soluções para problemas antigos. Devido à criatividade, devido às ações que são promovidas dentro da empresa, ela consegue trazer esses resultados mais rápidos e melhores e mais eficientes para os seus negócios. Algumas características das organizações exponenciais. Elas utilizam massivamente dados. Através dos Big Data, de bancos de dados com alto volume de informações, elas conseguem extrair e trabalhar com esses dados de modo a trazer melhores resultados para elas. Podem ser dados de clientes, dados de feedback de outras pessoas que participam e interagem com a organização, de dados de institutos de pesquisa, de relatórios que são apresentados e que ela consegue condensar essas informações e fazer com que elas gerem maiores resultados para a empresa. Ela é uma empresa considerada disruptiva ou ela quebra os padrões do que aconteceu até então por trazer essas inovações radicais e disruptivas ao mercado e assim ela consegue trazer melhores produtos, melhores serviços que até então não eram nem pensados. E ela trabalha com inovação aberta, buscando parcerias e agregar conhecimento de diversas áreas para que ela possa promover os seus negócios. Outra característica é uma estrutura plana. Ela não tem muitos níveis hierárquicos. Dessa maneira, ela consegue uma melhor comunicação,
troca de informações, autonomia para que as pessoas possam gerar novos resultados, ao invés de esperar reuniões e decisões da chefia para tomar o próximo passo. Assim, ela consegue ser mais ágil e trazer mais resultados. Ela é constituída de pequenas equipes, que são normalmente autônomas e equipes de alto desempenho para trazer esses resultados de maneira mais eficiente para a organização. Também ela trabalha com espaços físicos flexíveis, que estimulam a criatividade, que facilitam a troca de ideias e troca de informações entre a equipe. E elas não possuem planejamento de longo prazo. Por elas trabalharem com essa agilidade, elas fazem o seu planejamento para o curto prazo, vendo as ações que podem ser tomadas para que elas possam trabalhar os próximos passos, as próximas etapas na constituição da sua estratégia, trazer os objetivos que elas pretendem. Vamos trabalhar um pouquinho o MTP, que é o Massive Transformative Purpose, ou o propósito de transformação da organização. Quais são os atributos dessas organizações que são exponenciais, então, as MTPs? Ele deve ser massivo, ou seja, abrangente, grande e ambicioso. Também deve ter o propósito transformador, que é aquele que causa uma mudança ou uma ruptura, seja na indústria, no setor ou mesmo uma transformação global. Deve analisar o propósito. Deve existir um porquê claro a organização está fazendo aquilo, algo que une as pessoas e inspira a ação das equipes com os propósitos da organização. Nessa tela, nós conseguimos verificar a diferença entre os dois momentos da organização que ela trabalha com esses propósitos. Então, ele pode ser dividido como se fosse o lado direito e o lado esquerdo de um cérebro. De um lado, nós temos as ideias, que são constituídas das interfaces, os dashboards, a experimentação, a autonomia e os aspectos sociais. E do outro lado, nós temos a escala, que trabalha equipe sob demanda, comunidade e multidão, algoritmos, arquivos alavancados e o engajamento. Então, do lado esquerdo do cérebro, nós temos alguns atributos, como a ordem, o controle e a estabilidade. E do lado direito do cérebro nós temos os aspectos como a criatividade, o crescimento e a incerteza. Vejamos cada um deles. As ideias, o que representa? São os atributos que representam a ordem, o controle e a estabilidade. E ele é composto pelos atributos das interfaces, os dashboards, experimentation, autonomy e o social. Por isso, ideias está em inglês, em português foi traduzido para ideias, que é a tradução desses indicadores que fazem parte dessa análise do quadro das organizações exponenciais. As interfaces, elas se referem aos fluxos de trabalho automatizados, encaminham os resultados da escala para as pessoas que são estratégicas para a sua resolução. É uma área ampla que compreende as interfaces humanas e os sistemas. A organização, para isso, ela utiliza as ferramentas e disciplinas de UX, que é aquela percepção do consumidor por meio da sua interface, o seu relacionamento com a organização. E as interfaces de programação dos aplicativos com o propósito de atender a esses objetivos de maneira mais rápida e às experiências dos usuários. Alguns exemplos de atributo de interfaces é no caso o Uber, ele trabalha a interface para os clientes, que são os passageiros, e a interface para os motoristas, por meio do aplicativo para geolocalização e segurança de ambos. Então, ele vai trabalhar por meio dessa ferramenta tanto a necessidade dos usuários, os passageiros, quanto a necessidade dos usuários, que são os motoristas, verificando qual a melhor interface para ambos. Os dashboards. Eles apresentam os dados coletados de forma clara. Dessa maneira, facilitam uma visão geral e proporcionam para quem os utiliza uma visibilidade e transparência, os ciclos de feedback mais curtos, o que facilita a agilidade da organização, a redução do esforço de compreensão, pois eles são facilmente identificados, e isso faz com que tenha um aprimoramento dos dados.
A experimentação trata-se da testagem ou desenvolvimento contínuo dos experimentos que são controlados no ambiente interno da organização. Ela consegue fazer os seus protótipos, consegue fazer os testes necessários para que os processos sejam mais adequados, rápidos e baratos. A autonomia. Trabalha-se com equipes que são multidisciplinares e auto-organizadas. As pessoas compreendem a sua autoridade e responsabilidade para tomar decisões, o que facilita também a organização no seu atingimento aos seus objetivos. Esse tipo de estrutura, ela gera uma agilidade no compartilhamento das informações. Há uma atração para pessoas inovadoras também fazerem parte dessa equipe. Sociais. São as ferramentas para agilizar a comunicação. As interações sociais e tomadas de decisões devem ser simplificadas para que todos possam compartilhar e trabalhar essas informações em suas equipes. Para isso, são utilizadas tecnologias digitais, que proporcionam um aprendizado mais rápido para as pessoas que fazem parte daquela equipe. A outra parte do cérebro é o scale, ou a escala, que relaciona-se a alguns atributos que representam o crescimento, a criatividade e a incerteza. Em inglês, as palavras que compõem o scale são Staff on Demand, Community and Crowd, Algorithms, Leverage Assets e Engagement. As equipes sob demanda. Então, nós trabalhamos a contratação de funcionários apenas quando forem necessários. A organização, ela prioriza os profissionais que são freelancers ou autônomos. Assim, ela consegue expandir ou retrair as suas equipes. O propósito da organização com isso é trabalhar conhecimentos e competências específicas que são necessárias naquela determinada atividade, para aquele determinado momento da organização. E ela também pressupõe o compartilhamento de experiência e conhecimento com a equipe que é permanente, por meio dessas interações com as pessoas que participam de maneira espontânea ou eventual dentro da organização. Comunidade e multidão. A organização, ela precisa de uma comunidade entusiasta. Ela trabalha uma base de fãs para a comunicação com o público em geral. Não apenas a troca de ideias com os seus colaboradores ou com clientes. Ela engaja o maior número de pessoas possível para a realização de testes de novas ideias, por exemplo, e uma maior facilidade na busca para um financiamento coletivo, caso seja necessário. Os algoritmos. Trata-se da interação com os dados que foram coletados. A organização precisa, por meio desses dados, fazer o compartilhamento por meio de computadores, nuvens e outras plataformas digitais para que todos tenham acesso a esses dados. Com base nisso, ela tem as informações de engajamento da sua comunidade. Ela também consegue um aumento da comunidade e um feedback positivo dessas pessoas que estão envolvidas. E assim, um fortalecimento da lealdade dos seus usuários. Os ativos que são alavancados. Um menor número de ativos próprios para administrar os negócios. Assim, ela consegue um compartilhamento de ativos com outras pessoas, seja por meio do pagamento de mensalidades ou assinaturas que ela faz para que ela possa ter esses resultados e esse retorno financeiro. Um exemplo é a Uber, que não possui uma frota própria. Ela utiliza o carro, o veículo dos seus próprios clientes, que são seus motoristas, que atuam para ela de maneira terceirizada e ela não precisa adquirir esses veículos. Concluindo, nós vimos nessa aula as características e os atributos para as empresas exponenciais. Do lado esquerdo, as ideias, que tem como base a ordem, o controle e a estabilidade. E do lado direito, a escala ou scale, que trabalha os atributos de criatividade, crescimento e incerteza. Assim finalizamos o conteúdo dessa aula e eu desejo a você bons estudos.